Muito bem. Seguimos aqui com outro tema. Conforme adiantado pela nossa analista Raquel Landim, a Petrobras anunciou hoje que vai acabar com a política de paridade de preços para o diesel e a gasolina. Isso significa que a estatal não vai mais seguir a cotação internacional, como era feito até agora. Vamos conversar com a repórter Rafaela Cascardo. Ela tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, Rafaela, boa tarde para você. Oi, Luciana, ótima tarde para você, para todos que nos acompanham. Olha, com esse anúncio feito hoje pela Petrobras, haverá redução nos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha. Bom, os impactos para o consumidor final vão ser sentidos ao longo dos próximos dias, mas o que já foi adiantado hoje pela Petrobras é que o preço vendido desses combustíveis da Petrobras para as distribuidoras vão diminuir da seguinte forma. Em relação à gasolina, haverá redução de 40 centavos em média no preço do litro, no diesel 44 centavos e no botijão de gás a queda será de R$ 8,97. Então, durante uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira pelo presidente da estatal, Jean Paul Prates, ele já adiantou que para o consumidor final, então, os impactos vão ser sentidos da seguinte forma. Em relação à gasolina, o preço médio do litro hoje é de R$ 5,49 e deve cair, segundo ele, para R$ 5,20. No caso do diesel, a queda deve ser de R$ 5,87 em média no preço do litro para R$ 5,18. O botijão de gás, por sua vez, deve ficar abaixo dos R$ 100 pela primeira vez desde outubro de 2021. O preço deve ser, em média, de R$ 99,87. Bom, a estatal explicou também os objetivos dessas mudanças, disse que os principais são a manutenção da competitividade dos preços da companhia e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional. Bom, essas alterações nos preços divulgadas hoje acontecem após também a informação que foi trazida pela estatal hoje, já antecipada ontem pela nossa analista Raquel Landim, mas confirmada hoje então oficialmente pela Petrobras, de mudança na política de preços. Foi anunciado o fim da paridade de preços internacional da estatal, que foi adotada lá durante o governo do ex-presidente Michel Temer e alinhava os preços locais aos internacionais, o que refletia direta e automaticamente no mercado interno. Bom, uma decisão que dividiu opiniões. O presidente da estatal, Jean Paul Prates, durante essa coletiva de imprensa realizada hoje, disse que não existe um dogma, um preço de referência para o Brasil todo. Ele afirmou que o mercado brasileiro é diferente, com vários múltiplos importadores. Agora, a CNN apurou com agentes de mercado que eles têm muitas dúvidas, dividiram opiniões em relação a isso e muitos afirmaram que o funcionamento dessa nova política gera essas dúvidas, já que o petróleo é uma commodity cujo preço varia conforme o mercado internacional. Luciano. Muito obrigada, Rafaela. Vamos ao debate, então. Nossa reportagem apurou que a nova política de preços da estatal leva em consideração os preços internacionais como referência, mas também os custos locais de produção e as margens de refino em cada região do país. Vou começar pelo Poit dessa vez. No fim das contas, essa mudança vai afetar o consumidor de forma positiva, reduzindo os preços nas bombas, que é o que mais se quer. E aí eu queria, Poit, que você colocasse aí um pouquinho de política na sua fala, porque a gente viu várias tentativas do ex-presidente Jair Bolsonaro também de minimamente tentar baixar o preço dos combustíveis, né? Foi assim que a gente viu a mudança do ICMS. O presidente que mudou, o ex-presidente que mudou muitas vezes o presidente da Petrobras e que reclamou N vezes também dessa política de paridade de preços durante a guerra da Ucrânia. Subia preço lá, subia preço cá. Isso que estão fazendo com a Petrobras é a redução fake. Não tem fake news, tem redução fake do combustível. É na canetada, ó. Não caiu, minha caneta é vermelha aqui também. Vai cair também da minha mão, pelo amor de Deus. É a redução fake, gente. E o presidente Lula está fazendo tudo que ele sempre criticava. Além de continuar falando muita besteira e atrapalhar
o país tomando atitudes populistas para reduzir o preço do combustível. Eu vi um vídeo no Mercado Hoje Financeiro, gente, da Genial, que falava 3 coisas, né? Quais são as 3 vantagens que o mercado via na Petrobras? E segurança, né, jurídica, por que a Petrobras ganhou valor e tudo mais. Número 1, alocação de capital, colocar o capital onde é prioritário, certo? E por consequência, número 2, desinvestir da onde não é. O que quer dizer? Vender refinarias e operações que não é o core business, o objetivo principal da Petrobras. E número 3, paridade de preço internacional. Gente, o que é a paridade, tá? É a gente colocar o preço brasileiro conforme está sendo cotado lá fora. O petróleo é commodity, é um preço só no mundo inteiro. Por que o nosso aqui vai ser diferente? Então agora esse governo está desmontando a paridade, parou com o esforço de desinvestir, de vender o que não era core, certo? E não está alocando recurso aonde é principal. Gente, a fórmula disso é óbvio que vai dar ruim, Lu. É uma mudança no preço do combustível fake. A conta vai chegar. Pode abaixar um pouquinho agora, 40 centavos o diesel, a gasolina, só que uma hora essa bola de neve vai crescer, ou vai empurrar a bomba para um próximo governo, ou vocês sabem para quê, né? Para o brasileiro, para nós todos, 210 milhões de brasileiros e brasileiras que vão acabar pagando essa conta dessa canetada no preço do combustível. Ô Poit, eu vou falar com o Alessandro também, mas Poit, eu ouvi alguns especialistas hoje, muitos já esperavam essa mudança e muitos já estavam descontentes também com a forma do passado, que tinha a política de paridade, mas que a Petrobras segurava o preço até o final para não repassar para o consumidor, muitas vezes por pressão política. Então essa discussão também está na mesa aqui para a gente botar lenha na fogueira. Não, mas tem que botar lenha na fogueira mesmo, Lu, porque o problema não é só desse governo, é um problema que vem se arrastando no Brasil. Por que a gente não faz os desinvestimentos necessários, não promove uma maior abertura do mercado para aumentar a concorrência no refino, faz a reforma tributária, sabe? Coloca uma gestão profissionalizada. Esse é o caminho da prosperidade da Petrobras e do Brasil. Agora, enquanto a gente quiser manter ela debaixo dos nossos braços, que eu digo, o governo, sabe? Manter o controle, usar a Petrobras ainda pior para escândalos de corrupção como foi o Petrolão ou para cargos para os compadres, não vai dar certo, Lu. E pode ser com qualquer governo. Até agora, um ou outro governo segurou mais ou fez mais corrupção como o PT. Agora, todos não abrem o mercado. Tenha santa paciência. Alessandro. Olha, vou em parte, pelo menos aqui, discordar um pouco do meu colega. Acho que faz parte também do jogo. A minha caneta é azul, só para lembrá-lo que a minha vamos trocar de caneta agora. Eu acho melhor a gente fazer uma troca de caneta. Mas não, eu gosto que vocês tenham um pouquinho de cada aí, pelo menos dentro de vocês, um pouquinho de progressismo, um pouquinho diálogo. De conservadorismo, será? Para dar uma pitada de sal, né? Olha só, eu acho que a gente tem que considerar, a Petrobras é uma empresa pública, embora tenha... Alessandro, me perdoa, juro que não tem nada a ver com você. Você é o meu convidado aqui, predileto junto com o Armando. Mas eu preciso interromper vocês agora porque o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, acabou de chegar à Polícia Federal em Brasília e eu prometi para o nosso telespectador que nós íamos acionar a nossa reportagem e mostrar tudo sobre esse terceiro depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, a PF. Pedro Nogueira entra com a gente, então, com informações ao vivo. Pedro, boa tarde. Oi, Luciana, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CNN Brasil. A gente está na entrada da sede da Polícia Federal aqui em Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro acabou de chegar para o seu depoimento, que está agendado para as 14h. Ele chegou no comboio habitual que ele tem utilizado aqui para os seus deslocamentos em Brasília, com alguns carros. Além dele, também chegou logo antes, 10 minutos antes da entrada do ex-presidente, chegou também um carro com Fábio Weingarten, que é o ex-secretário de comunicação de Jair Bolsonaro e que tem acompanhado o Bolsonaro na maior parte dos seus compromissos mais importantes desde que o ex-presidente deixou o cargo. Como a gente adiantou aqui na CNN Brasil, essa é a terceira vez que Bolsonaro vem prestar depoimento à Polícia Federal desde que deixou a presidência da República. Primeiro, ele veio trazer os seus esclarecimentos sobre a situação das joias que foram dadas de presente pela Arábia Saudita. Depois, ele voltou à Polícia Federal para dar a sua
sua versão dos fatos, a sua ligação com o 8 de janeiro, já que Bolsonaro é apontado nas investigações como instigador dos movimentos que trouxeram destruição à esplanada dos ministérios, à Praça dos Três Poderes. Essas foram as duas situações anteriores que Bolsonaro depôs aqui na Polícia Federal. Agora vem então para um terceiro depoimento para esclarecer a sua leitura sobre as supostas fraudes nos cartões de vacinação, não só do ex-presidente, mas também da sua família, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e da filha do casal. É importante lembrar que a nossa âncora da CNN, Daniela Lima, apontou, então, apurou os detalhes sobre a estratégia da defesa de Jair Bolsonaro, que ele deve voltar a trazer a mesma versão que ele trouxe anteriormente sobre esse assunto. Ele afirma que não tomou a vacina contra a Covid-19 e que, portanto, não pode existir um cartão de vacinação com esse registro. É bom apontar também que a PF já fez uma operação de busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro, aqui na região do Jardim Botânico, aqui em Brasília, um condomínio fechado onde o ex-presidente agora reside, e durante essa operação o celular de Bolsonaro foi apreendido pelos agentes da Polícia Federal. Além disso, 4 militares do entorno de Jair Bolsonaro, incluindo o ex-chefe da Ajudância de Ordens do então presidente, o Mauro Cid, estão presos devido a essa investigação. Luciana. Muito obrigada, Pedro Nogueira. Você sabe que você, telespectador, Pedro está liberado para acompanhar aí o ex-presidente, mas você, telespectador, sabe que a gente está com a cobertura, então, completa desse terceiro depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal, como o Pedro bem explicou, e já já a gente tem, é claro, muito mais informações sobre isso. Agora eu retomo aqui o nosso debate. O Alessandro começava a falar sobre a política de preços da Petrobras. Alessandro. A Petrobras, a gente tem que lembrar, ela é uma empresa estatal e, lógico, tem participação também privada. Então, acho que aqui a gente tem que imaginar sempre um diálogo de interesses. Nós temos o interesse privado, que é justificado, afinal, é uma parceria, vamos dizer assim, com o setor privado, mas nós temos também o interesse público, nós temos o interesse no desenvolvimento nacional, nós temos o interesse na segurança interna energética do país, ou seja, eu tenho que casar esses dois elementos de alguma forma. O que não pode é você ter o predomínio do mercado, ou a privatização completa. E, logicamente, quando o mercado pensa numa privatização de uma empresa como a Petrobras, é óbvio que eles não vêm com um discurso dizendo que vai privatizar, que não tem interesse público. Eles vão dizer que o interesse público é privatizar. E eu digo, acho que não é privatizar. Não existe nenhum lugar do mundo, né, pelo menos de maneira geral, onde o Estado, né, não pense a questão energética a partir, particularmente num país como o Brasil, onde você tem petróleo. E aí a gente tem que imaginar também que qual foi o ponto inicial, quando surgiu a questão da paridade. A gente sabe que a paridade ela se fortaleceu a partir do impeachment ou do golpe institucional sofrido pela Dilma Rousseff a partir de 2016. E você tem um modelo montado aí de dividendos, né, que foram distribuídos para, entre aspas, boa parte dos investidores da Petrobras. E aí nós tivemos um aumento de preço pós-pandemia, um conjunto de questões internacionais que influenciaram no preço do petróleo e que influenciaram em toda a cadeia, tem a ver com inflação, tem a ver com um conjunto de outros elementos e que a população brasileira sofria. Basta lembrar aqui, Luciana, daquelas situações onde você teve um aumento de pessoas cozinhando com álcool em casa e se queimando. Ou seja, situações que a gente pode dizer que era praticamente do século passado, voltando, porque você tem aí uma situação onde um país tem que se submeter a uma regra de mercado, porque é uma imposição de mercado, porque um governo toma essa decisão e você não tem possibilidade de negociação. E agora, no atual governo, vamos ser sinceros, nós estamos tendo uma negociação, porque não está sendo uma coisa simplesmente sem negociar com o mercado, sem dialogar. Tanto que o mercado está aí ainda tentando raciocinar o que está acontecendo, mas o governo está tentando fazer uma mediação. Olha, não dá para ficar na flutuação total do mercado e desconsiderar as questões locais, tá? Mas não dá para desconsiderar também a questão internacional. Então, acho que tem esse debate está posto e eu acho bem interessante a maneira como está sendo realizado agora. Muito bem, vou ouvir o Armando, porque esse malabarismo, como a gente tratou aqui, você viu minha discussão aqui com o Poit, não é de agora, né? De todos os governos, porque o consumidor final é atingido, né? Foi atingido muito nos últimos anos, então essa discussão é muito potente. Armando. Eu vou seguir a linha do Poit.
é um momento de estratégia do governo, o combustível é algo muito importante, mas vamos fazer aqui vamos voltar um pouquinho. A lei do monopólio do petróleo ela é de 53. A lei 2004, se eu não me engano, a lei do monopólio do petróleo da Petrobras chama-se Lei 2004 de 1953. Getúlio Vargas era o presidente, ou seja, foi um ano antes da morte dele. E nós temos esse monopólio para essa empresa, outras não podem ingressar no nosso país para a competição de preço, para buscar o petróleo, não há possibilidade disso. A lei fala em monopólio. O que aconteceu durante o governo do Michel Temer, ele indexou o valor do combustível ao dólar. Então nós tínhamos aqueles picos do dólar, aumentava, automático, como se fosse o gatilho, né? Lá dos anos 80. Então, aumentou o dólar, aumenta. Agora nós temos uma variação altíssima na moeda. A moeda está diminuindo realmente por conta de algumas coisas, não do país, e sim do mundo. Não aqui internas, mas do mundo. Agora, eu entendo, da mesma forma que o colega Poit disse aqui, de uma forma muito brilhante, muito ponderada, porém brilhante, eleitoreiro. É um momento em que o governo está patinando, nós estamos observando isso, até em votações, ele não tem a maioria, ele precisa ter um fôlego, e um fôlego maravilhoso para com o povo é o preço diminuído dos combustíveis. Isso atende a todo mundo adora isso mexe com o transporte coletivo, isso mexe com o preço de mercadorias, isso mexe com o cidadão que tem um automóvel e todo dia desloca-se do trabalho para casa, para a faculdade, nas suas viagens. Motorista de aplicativo. São 2 milhões, hoje são 2 milhões de motoristas de aplicativo. Inclusive eles estão pensando em fazer uma paralisação aí, se já não fizeram. 2 milhões, ou seja, 1% da população hoje são motoristas de aplicativos. Então mexe numa gama enorme de pessoas. Então eu vou seguir a linha do Poit, é eleitoreiro, é oportunista, mas tem um detalhe. A Petrobras, ela tem os seus acionistas que querem receber os seus dividendos. Ora mais, ora menos, essas pessoas vão gritar. E grandes acionistas da Petrobras são os bancos. Eles vão gritar, escuta, o dinheiro não está vertendo para os cofres. E os acionistas vão falar a mesma coisa. E essa conta, utilizando a expressão dele, essa conta chegará. Não sei se para o próximo governo não, viu? Ele falou, o próximo governo, não sei, o próximo governo está distante. São 3 anos e 7 meses. Então eu acredito que durante esse governo ainda, nós tenhamos problemas e novidades com a Petrobras. Que tipo de novidade? Um aumento avassalador posteriormente do combustível. E aí acontece todo aquele problema, aquelas brigas e até paralisações, como nós assistimos e sofremos no governo Michel Temer, em que não existia uma gota de combustível para nós comprarmos e o país parou por uma semana. Acredito que o telespectador que está aqui lembra disso perfeitamente e todos nós aqui lembramos. É isso. Muito bem, Gabi. Bom, primeiro é importante lembrar que o monopólio da exploração do petróleo, inclusive da refinação do petróleo, ao contrário do que disse o Poit, está previsto na Constituição Federal, no artigo 177. Então, doutor Armando, o nosso Poder Constituinte, nossa Assembleia Constituinte de 88, renovou, né, o interesse do povo brasileiro em manter o petróleo como um monopólio da União Federal. Por isso que a Petrobras permanece sendo uma estatal. E a União só deve intervir na economia quando existe relevante interesse nacional, por questões de segurança nacional, que é o caso da exploração do petróleo. Por isso que a União está intervindo na economia e ela deve, antes de tudo, por ser uma empresa estatal, cumprir com a função social, cumprir com outros interesses que não a simples divisão e distribuição de dividendos, exploração de lucros, como tem sido feita nos últimos anos. É preciso buscar autossuficiência energética, é preciso investir em mais refinarias. Hoje, muitas vezes, 100% da gasolina, do óleo, do gás é produzido no Brasil. Não tem sentido nenhum o Brasil, com esse poder que tem a Petrobras entre as maiores empresas de petróleo do mundo, ficar dependendo da variação do dólar. A gente quase não importa insumos. E a busca é para não precisar mais importar insumos. Então, eu entendo que a quebra da paridade vai ser, né, dessa paridade internacional que foi criada recentemente pelo governo Temer,
Temer, lógico, buscando ali uma alta distribuição de lucros, buscando a venda de refinarias, né? Isso tudo vai beneficiar o povo brasileiro, porque agora a Petrobras vai poder praticar a política de preços de acordo com os interesses da empresa, aumentar a competitividade. É lógico, se houver uma grande variação internacional que vai impactar muito aqui no preço, ela aplica, se for o caso, a paridade internacional naquele momento. Ela não fica amarrada a uma regra de previsibilidade em prol do mercado que muitas vezes ganha parado, às custas de quem? Do bolso do povo brasileiro, como disse bem disse o doutor Armando, do Uber, do trabalhador. E é isso aí.